Então, começando o segundo vídeo, vou te explicar como foi que a gente fez o projeto passo a passo, direitinho. Depois você tem que fazer o relatório, não se esquece. Lembrando que tu, de preferência, utiliza o Proteus 8 ou superior para poder ser compatível com o que o professor utiliza. Essa é a cara que o nosso projeto teve, tá certo? O projeto 3, que é esse que ele pede, basicamente ele te dá a ideia de que você precisa controlar a quantidade de pessoas que existe dentro de um ônibus. Ele diz que você precisa mostrar a quantidade de pessoas que entrou naquele ônibus durante o dia, que a contagem vai até 9.999, que são esses displays vermelhos. Precisa mostrar as pessoas que estão em pé, que são esses dois primeiros displays, e tem que mostrar as pessoas que estão sentadas no ônibus, que são esses dois últimos. E que quando houver uma lotação no ônibus, esse LED precisa acender, que no caso não é só um LED, eu fiz um asterisco também, tá certo? Como é feito tudo isso? Ele diz que para esse ônibus funcionar, ele tem 17 sensores, um de entrada, um de saída e 15 sensores que são colocados cada um nos assentos do banco, que são 15 assentos. Fora esses 15 lugares que são disponíveis para sentados no ônibus, existe lugar para 22 lugares em pé. E ele impõe restrições. Quando 22 pessoas estiverem em pé, não interessa quantas pessoas estão sentadas. É para travar a entrada e pessoas que estão sentadas não podem levantar, tá certo? Se por um acaso tiver 15 pessoas sentadas e 22 pessoas em pé, são 37 pessoas dentro do ônibus, é a lotação, o LED tem que acender, tá certo? Bora lá explicar como é que as coisas acontecem. Do mesmo jeito que eu expliquei para ti no primeiro vídeo como é que a gente ia fazer os sensores, tá aqui. O sinal é tirado de onde o resistor e o botão se encontram, tá certo? Basicamente a gente faz essa malha, existe o botão E que vai ser o de entrada, o botão S que vai ser o de saída, e cada uma das cadeiras está listada de 1 a 15, do jeito que está aqui nessa malha. Desculpa. É o seguinte, o projeto inteiro depende do número de pessoas sentadas, e a gente tinha 15 lugares. Não dá para fazer um codificador direto para 15 lugares. Então o que é que a gente fez? A gente separou por linha, 3 de 5. A gente fez 3 codificadores, esse e esse, para lidar com cada linha. De modo que se eu apertasse esse botão, esse e esse, ele dissesse que tem 3 lugares ocupados e 2 vazios e dissesse quais são que são ocupados. No projeto eu não lembro se tem especificando que você precisa mostrar quais são os lugares ocupados, mas a gente preferiu fazer porque é uma forma de organizar e de mostrar na hora da apresentação, tá certo? Do jeito eu tinha dito para você, deixa eu adiantar. Eu tinha dito para você no primeiro vídeo que os buses são feitos só colocando a referência com o tamanho do bus na hora de você escrever sobre ele. O terminal também precisa ter o mesmo tipo de tamanho, ou seja, esse terminal aqui, ele dá acesso a esse bus, que dá acesso a esse e dá acesso a essas linhas aqui. Significa que ele precisa ter esse tamanho e o bus precisa ter esse tamanho, tanto o terminal quanto o bus, e tanto dentro dele também, tá certo? Sendo que dentro dele não precisa ter acesso direto ao bus, eu vou te mostrar. Enfim, cada linha dessa dos sensores dos sentados, tá certo? De C1 a C5, de C6 a C10 e assim por diante, está representado por um codificador desses.
Nesse codificador tem as entradas e tem a entrada dessa linha AB. O que é essa linha AB? Nós sabemos que quando tiver 22 pessoas em pé, não pode mais entrar nem pode alterar o número de pessoas sentadas. Cria-se essa linha AB para habilitar ou não a alteração dessas pessoas e a entrada de novas pessoas, tá certo? Essa linha AB aqui é uma entrada para dizer se você pode ou não alterar esse número de pessoas sentadas, tá ok? Bora lá. Esse é o codificador, ele se repete praticamente em todos os outros codificadores, ok? E o importante salientar aqui é essa parte. O que é essa parte? A gente sabe que quando a linha AB desabilitar a modificação, você não pode alterar. Mas se você não tiver isso e a linha AB desabilitar, o número é modificado para zero. É como se zerasse o número de cadeiras ocupadas. Então a gente faz esse jogo com flip-flop RS com clock, que eu vou te explicar o que acontece aqui, misturando com a ideia de flip-flop D, tá certo? A gente sabe, no caso do Proteus não existe flip-flop RS com clock, então a gente teve que fazer tipo improvisação. A gente tem o flip-flop RS, que nesse caso é o 74HC279, que a gente usou. A gente tem a entrada R, a entrada S, que no caso são duas, mas a gente junta numa só. A gente pega essas portas NANDs e junta as portas do meio, vira um clock. Pode acompanhar aqui o fio que dá direto na linha AB. A linha AB vai ser o clock. Toda vida que tiver em 1 vai permitir a passagem do sinal. Desceu para 0, o clock desce, não permite que seja passado. E o flip-flop mantém a informação que existia aqui sem alterar, sem descer para 0. Tá certo? Para que existe essa porta NOT? A gente tem só uma entrada para poder entrar nesse flip-flop. Toda vida que aqui for 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 na outra entrada da NAND. Depois que passar nas NANDs, essa parte vai ser 1 e aqui vai ser 0. Como a gente sabe da tabela verdade do flip-flop RS, o Q vai ser 1 e o Q barrado vai ser 0. Como nós não temos Q barrado, inclusive a gente tem que, nesse circuito pelo menos, nesse integrado, o 279, nós temos que dar um jeito de todo a parte dos pares canônicos, eu não lembro mais como é que fala, do nosso circuito que a gente faz, não pode ter acesso barrados, tem que ser o acesso direto. Então tem que organizar as coisas aí. Aí o que acontece? E para isso que existe esse tipo de organização, a gente fez desse jeito para facilitar. Se você conseguir achar uma forma melhor, fica a seu critério. Para poder identificar quais são as cadeiras que estão ocupadas ou não, a gente só faz através desse bus aqui, que ele está devidamente identificado aqui, ó, com o tamanho dele, que é independente de qualquer entrada, ele existe apenas aqui dentro para poder organizar tudo isso, distribuir todos esses fios de forma mais organizada. Aqui não está passando direto, ó, não marca, também não marca, é só porque está na mesma linha do bus. Você pega cada uma dessas informações aqui e joga para fora de forma a lidar com um LED diferente, ou seja, esse LED só vai acender quando essa linha estiver acesa, ou seja, essa cadeira, esse LED vai estar aceso só quando essa cadeira estiver ocupada. É uma forma simples. Enfim, cada um dos codificadores tem essa mesma estrutura, tem esse mesmo tipo de bus, só muda a referência do bus, tá certo? E também só muda as entradas, em vez de ser 1, é 2, é 3, é 4, é 5, vira é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, e assim por diante, até o E15, o terceiro codificador. E as saídas também, fica codificador 1, 0, codificador 1, codificador 1, 2, no segundo fica codificador 2, 0, codificador 2, 1, deixa eu te mostrar. Codificador 2, 0, codificador 2, 1. Precisa referenciar para não haver repetição, ok?
Aí o que acontece? A ideia. Cada das informações dos LEDs desce e vai organizadamente para esse bar graph aqui. Para você procurar, você vem aqui, você digita bar graph com PH e aparece tanto o verde quanto o vermelho. E ele vai te dizer ordenadamente quais são as cadeiras ocupadas. Esses dois últimos LEDs eu reservei para poder informar se a linha AB está alta ou baixa, porque é uma informação importante para a gente. Eu estou usando aqui o pino default, o terminal default, porque é uma informação dada já nessa página, tá certo? Deixa eu ver o que eu vou explicar agora. Sim, de cada codificador sai um bus que tem 3 bits de informação. Por que 3 bits? Porque o número 5, que é o número máximo que ele vai informar, é transmitido por uma palavra de 3 bits, ok? Essas palavras são transmitidas para essa calculadora, tá certo? Essa calculadora ela soma, é um somador, tá certo? Vai somar esses 3 números e vai ter como entrada também a linha AB, tá certo? Eu vou te explicar por quê. E vai dar na saída um número de 4 bits, que são o número de pessoas sentadas, que é 15, tá certo? E vai dar essa saída do LED, que vai vir para cá, tá certo? Essa calculadora 2, ela tem essa estrutura interna aqui. Ela recebe neste somador os dois primeiros números de 3 bits, soma, e do carry out dela vai para o carry in deste outro somador, que recebe os 4 bits de informação dessa primeira calculadora, mais os 3 bits de informação que vem do terceiro codificador, tá certo? O carry out é jogado no 0, o carry in da primeira é jogado no 0 e todos os demais bits que não são utilizados são jogados no 0. A informação que sai aqui é a informação da quantidade de cadeiras ocupadas. Dá certo, é testado, a gente viu na hora, você vai ver também, funciona direitinho. Para que serve a entrada AB nessa calculadora? Quando a gente tem o número 15, todas as linhas são 1, tá certo? Estão em alta. A gente coloca todas essas linhas no AND e coloca o inversor na AB e coloca aqui. O que é que isso quer dizer? Quando tiver 15 pessoas, vai estar tudo em 1, e quando tiver as 22 pessoas em pé, o AB vai estar em 0, com a inversora dá 1, a AND vai ser ativada. Significa que o LED vai ser ativado, tá certo? Que é o que a gente quer, as 15 pessoas mais as 22 pessoas que dá a lotação. Pronto, a parte das pessoas sentadas está completa, dá para entender direitinho, tá certo? Inclusive a parte do LED. Vamos agora entender como é que a gente dá o número total de pessoas no dia, que é a parte mais simples desse projeto, tá certo? Que são esses 4 dígitos aqui em cima. De primeiro, a gente sabia que a gente precisava de 9.999 pessoas para poder completar essa contagem. Dentro dessa contagem, dá um número de 16 bits, tá certo? Como a gente ainda precisa aqui, mas vai estar de uma forma diferente, eu vou explicar. Aqui são os contadores 1 e 2, tá certo? Vai precisar de 3 entradas, a entrada E, a entrada S e a entrada AB, tá ok? E vai dar dois buses, as pessoas que entraram naquele dia e as pessoas que estão naquele momento dentro do ônibus. Deixa eu mostrar como é que a gente vai dar as pessoas que entraram naquele dia. Como a gente tinha 16 bits, e 16 bits é praticamente impossível de fazer um decodificador, pelo menos em tempo hábil, para entregar esse trabalho, nós resolvemos fazer com contadores de década para cada dígito, que é o 74HC192, tá certo? Cada contador desse vai contar um dígito daquele, ou seja, nós vamos precisar de 4 contadores, cada contador é responsável por um dígito, ok? No caso, o dígito mais à direita, o menos significativo vai ser esse daqui depois, esse daqui é o mais significativo, ok? Que é o último. Como é que é o arranjo dele? Na entrada do clock do primeiro, que ele tem 2 clocks up e down, o up é para poder contar para cima,
a gente coloca nessa porta end, a saída dessa porta end, em que as entradas dela vão ser o E e o AB. Ou seja, enquanto o AB estiver em 1 ativo, o E vai passar para cá, vai ser o clock. Na hora que o AB desabilitar, o E não funciona mais. Muito simples. A configuração, a composição dele é desse jeito. O master clear tem que estar em 0, porque ele é ativado em 1. E o PL, que são essas entradas aqui, o preset, tem que estar em 1, porque é ativado em 0. Se isso aqui for para 0, a informação que tiver aqui é forçada para cá e fica aqui, tá certo? Precisa estar em VCC. Esse clock passa para cá. O TCU é como se fosse o carry out, tá certo? Toda vida que chegar no 9, que passar do 9 para o 0, dá um clock para cá. Ou seja, esse TCU vem no próximo clock de AP desse 192 e assim por diante. É uma contagem muito fácil, ele faz uma referenciação muito simples. No final das contas eu tenho 16 bits ainda, mas são 16 bits separados. Os 4 primeiros representam um dígito, os 4 segundos outro dígito, e assim por diante. Os 4 últimos representam o último dígito. É muito fácil. A parte difícil desse projeto toda resume-se a essa parte aqui, tá certo? O que é essa parte aqui? Nós precisávamos ter informação de quantas pessoas estavam no ônibus naquele determinado momento, para a partir disso a gente saber quantas pessoas estavam em pé, já que a gente tinha um número de pessoas sentadas já através dos codificadores, tá certo? Então o que a gente resolveu fazer depois de muita tentativa, depois de muitos flip-flops, tentando fazer com que esse contador contasse para cima e toda vida que o E fosse apertado, toda vida que o S fosse apertado, fosse o down, tivesse uma contagem para baixo. Mas não funcionava, não dava certo, porque a gente vai precisar de 6 bits, que 22, que é o número de pessoas máximas em pé, tem 6 bits e a gente precisava e a gente não conseguia acoplar um no outro sem dar um problema muito grande. Então o que foi que a gente fez? Nós pegamos o 74HC191, que é parecido com esse contador, funciona basicamente do mesmo jeito, mas ele não é de década. Em vez de contar só de 0 até 9, nesses 4 bits, ele conta de 0 até 15. Vai de 0000 até 1111, tá certo? E eles são de fácil acoplagem. A diferença básica é que esse tem 2 clocks separados, o up e o down. Esse daqui tem um único clock e um bit de seleção, para dizer se é up ou se é down. Tanto nos dois casos que a gente vai usar, é sempre no up, tá certo? Que é ativado no nível lógico baixo. Tem que colocar ele e o enable para poder ativar o chip no baixo, tá ok? O PL, que é o preset, tem que estar em alto ainda, porque ele não pode ser ativado, ok? O clock dessa primeira linha vai ser a mesma entrada do clock desses outros contadores que eu já expliquei. Por quê? Porque ele vai servir para contar o número total de pessoas que entraram no ônibus também no dia, mas em binário, os 16 bits brutos que a gente tem, tá certo? Essa linha de baixo, de contadores de baixo, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, mas com a entrada S, ou seja, nós temos um número total de pessoas que saíram daquele ônibus no dia, tá ok? Isso não precisa ser exibido, não tem utilidade maior além do que a gente vai utilizar. Como no Proteus não existe subtratores, eu vou te mostrar aqui. Você vem aqui, por exemplo, na biblioteca 74HC, não existe subtractors, só existe adders, tá certo? A gente utilizou o único somador que ele disponibiliza, que é o 74HC283, e somamos por complemento de 2, o que dá uma subtração. Nós pegamos os 4 primeiros bits desse contador, mais os 4 segundos bits desse contador aqui, e colocamos o inverso desse daqui para somar, e sempre somando no primeiro carry in mais 1. E o carry out desse vai no carry in desse, e assim por diante, somando todos eles por complemento de 2. Isso daria em tese um número sempre real de pessoas que estão dentro do ônibus.
E esses bits aqui são 6 bits de saída. Por que a gente só pega 6 bits? Porque esse resultado dessa subtração sempre vai dar um número entre 0 e 22, tá certo? Então a gente não vai precisar de mais bits do que esse. Essas calculadoras aqui existem para poder dar um número correto e fazer a subtração correta, no final das contas, ok? Basicamente, os nossos contadores funcionam assim. Primeiro contador aqui em cima, com esses 4 contadores menores, e o segundo contador aqui, que dá esses 6 bits, ok? Junto com essa calculadora acoplada aqui, que a gente fez, tá certo? Que seria a calculadora 1 do nosso projeto. Inclusive nós contamos 2 e 3, mas não tem a 1, que seria aqui, mas não tem. Nós incorporamos para poder ficar uma coisa mais legível, ficar uma coisa menos dispersa. Enfim, esse número de pessoas atuais dentro do ônibus vem por essa linha e vem para a calculadora 3. O que a calculadora 3 faz? Ela vai diminuir esse número total de pessoas, que aliás, eu errei esse tempo todo, não é 22, é 37, que também é 6 bits, e 37 menos 15 dá 22, que é o número máximo de pessoas em pé. E eu tô enrolando tudo já, mas eu espero não errar mais. Enfim, ele recebe como A o número total de pessoas dentro daquele ônibus e B o número de pessoas sentadas. Ele vai diminuir esses dois números, vai dar um número de 5 bits, que é 22, e vai soltar o número AB. É daqui que sai a linha AB, tá certo? É desse jeito que é o circuito dessa calculadora 3, que também funciona por complemento de 2. Pego o primeiro número de 6 bits e subtrai do segundo número de 4 bits, que vem da terceira calculadora, e esse daqui que vem dos contadores. Do mesmo jeito que aconteceu lá nos contadores, mantém o primeiro carry in direto para poder sempre somar com 1, e o carry out desse daqui vem no carry in desse para poder continuar a soma. Esse número aqui está correto, a gente viu também já. E aqui é a habilitação da linha AB. Como é que funciona ela? Ela faz aliás, é o produto canônico, lembrei o nome, para você ver. Rapidão aqui faz o produto canônico e vem para essa porta NAND. Ou seja, quando identificar o número 22 aqui, ele automaticamente desce a linha AB. Já que é uma porta NAND, o natural dela quando ela não está ativada é 1. Não é 0, é 1. E quando ela está ativada, ela vai para 0. E é assim que funciona a linha AB, tá certo? Vamos para os codificadores. O primeiro codificador recebe essa linha de pessoas totais que entraram, tá certo? Ele não é uma coisa muito grande. Ele usa o CD4511 para receber os 4 bits de cada dígito e transformar para 7 segmentos. É um conversor de BCD para 7 segmentos comum, do mesmo jeito que a gente já usou na prática do laboratório. Ele recebe de cada um e joga para fora cada bit de 7 segmentos de cada um. É trabalhoso, mas é necessário porque o professor quer. Vamos para o outro decodificador, tá certo? O decodificador 2, ele vai pegar o número de 4 bits de pessoas sentadas e vai fazer esse produto canônico simples, relativamente simples, que não é tão complicado, tá certo? E vai colocar as entradas todas bonitinhas aqui através desse bus, que é identificado direitinho também, ó. Decodificador tal, enfim. Aqui tá errado, inclusive, ele é 1, aqui é 2, mas funciona. E dá um número. E aqui é onde provavelmente deu algum erro no nosso projeto, entre esse decodificador e essa calculadora, ou então entre essa informação recebida e esse decodificador, mas tanto nós quanto o professor achamos que o erro está entre esses dois. Por quê? Porque o decodificador funciona. É o maior decodificador, inclusive, é o que dá mais trabalho, mas funciona,
você vai ver que funciona. Ele percebe de 0 a 22 e exibe corretamente de 0 a 22. Tá certo? A diferença tá que ele não vai exibir só de 0 a 22, ele recebe números errados. Então, ele está recebendo números errados, então o problema está aqui. Exceto que ele também consegue identificar o número 22, então alguma coisa está acontecendo. E você vai ver por quê. Enfim, nosso trabalho funciona desse jeito. Eu vou demonstrar agora para poder você ver. Ele funciona normalmente, a linha AB está ativa, você pode ver, pessoas podem entrar e sair, ok? Não existe nenhuma pessoa sentada no ônibus e já deu erro no número de pessoas em pé, que não existe nenhuma pessoa dentro do ônibus, mas existe uma pessoa em pé. Segundo o professor, seria o motorista. É uma piada sem graça, mas ok. No caso, funciona desse jeito. Você vai colocando pessoas dentro do ônibus e vai contando para você ver o número de pessoas em pé aumenta, mas dá um número completamente aleatório. Exibe o número correto, o decodificador exibe um número relativamente correto, mas é um número completamente aleatório ou não, apenas um representa outra coisa. E quando chega em um certo número, o 13, a linha AB desabilita, ou seja, o 13 virou um novo 22. Ele percebe o 22, mas ele é colocado como número 13. Tanto que se eu retirar 2 e colocar 2 de novo, ele percebe, ou seja, ele está fazendo uma contagem. E a contagem de pessoas que entraram naquele dia continua crescendo, ela não muda. É o número de pessoas que passou. Certo? Ela não é alterada pelo número de pessoas que saíram e não é alterada pelo número de pessoas que entraram. Se eu liberar aqui a entrada, eu posso modificar também o número de pessoas que estão sentadas. Se por um acaso estiver travado, por mais que eu mude as pessoas sentadas, não vai de jeito nenhum alterar nesse contador aqui, tá certo? Aí o que é que acontece? Eu tiro uma pessoa, tá certo? A linha AB volta a funcionar, deixa eu tirar mais uma pessoa. Tirei 2 pessoas e eu posso modificar o número de pessoas que estão ali. Por exemplo, eu tenho um agora, se eu colocar aqui desse lado, ele conta como 2 e ele identifica as devidas cadeiras que estão ocupadas, tá certo? Se eu colocar as 15 pessoas sentadas, todas, deixa eu aumentar aqui, ele vai exibir, não altera o número AB porque não faz parte dele, tá certo? Não altera o número de pessoas que entraram no ônibus, porque basicamente o número de pessoas que entraram no ônibus estavam em pé e elas sentaram, tá ok? Outra prova de que o problema talvez esteja na calculadora, ou no número que eles receberam, da calculadora que ela recebeu. E se eu continuar colocando pessoas dentro do ônibus até a lotação acontecer, até perceber o número 13, que vai demorar um pouquinho, vai acontecer que o asterisco ou o LED vai ter que aparecer, porque a linha AB vai ter que desaparecer também. Ou seja, vai ser a nossa lotação. Pode perceber que ele exibe um número que não existe, viu? Ele está recebendo alguma coisa que não existe. Se eu continuar colocando até aparecer o número 13, apareceu o número 13, percebeu a lotação, a linha AB desabilitou, tem 15 pessoas sentadas, o asterisco acende, tá certo? Se eu tentar modificar o número de pessoas agora, como a linha AB está desabilitada, também não acontece nada. A partir do momento que eu tirar uma pessoa, não existe mais lotação e eu posso também alterar o número de pessoas sentadas, tá certo? Só que agora, por algum motivo, sim, eu tirei uma pessoa sentada,
Subiu uma pessoa, significa que a calculadora funcionou agora. Deixa eu tirar mais uma pessoa. Tirando mais uma pessoa, eu posso voltar a sentar na pessoa. Faz parte da lógica. Se alguém deixa de sentar, levanta. É por isso que a gente tem uma calculadora. Enfim, é desse jeito que funciona, moça. Espero que você tenha entendido. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho. Tá ok? Qualquer dúvida é só falar comigo. Tudo certo na nossa simulação. Bom trabalho.